na página 173, na correção aí da atividade de vocês, essa atividade que vocês fizeram, a primeira questão, eu pedi para você marcar verdadeiro ou falso, V ou F. Então, nesse primeiro, nós tínhamos 3 verdadeiros e um falso. O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. Verdadeiro. Tá? Então, esse desenvolvimento ele foi acelerando a sedentarização, foi fazendo com que cada vez mais eles começassem a estar produzindo ali o que estavam precisando. A agricultura está domesticando os animais. Apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Também, alguns não tiveram, assim... Desculpa, gente. Não tiveram aí... José Arthur, não risque gato, por favor. Apaga aqui, vamos lá? Vamos lá, José? Eles não tiveram aí essa força de vontade de estar fazendo... Luiz Vitor também, não risque não, meu amor. Não tiveram essa força de vontade de estar fazendo de estar plantando, de estar domesticando. Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Falso, falso, falso. Eles não deixaram, não, tá? O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Verdadeiro. Com o passar do tempo, eles foram aprimorando esses instrumentos de trabalho, fizeram com que cada vez mais fossem ajudando eles. Tanto que uma dessas ferramentas está aqui na questão 2, onde você iria assinalar a imagem que mostra o instrumento agrícola que não era usado há 2.000 anos. Não era usado o trator, mas o trator ele foi algo que foi sendo aí aprimorado, né? Ele foi sendo aprimorado, as técnicas agrícolas, até chegar aí o trator. Na terceira questão, deixa eu só interromper aqui e voltar novamente, para poder sair essas listinhas. Na terceira questão, ele estava pedindo para você utilizar as palavras a seguir para preencher as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura. Então, nós tínhamos técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. Cuidado para não sujar a roupa, Juliana. Então, há 12.000 anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a domesticar algumas plantas. Eles criaram técnicas para o cultivo de vegetais, como abrir pequenas valas na terra com ferramentas feitas de madeira e pedra polida. E aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Então, na ordem aqui nós temos domesticar, técnicas, pedra polida e sementes. Na página 175, lá, porque as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida de muitos grupos humanos. O desenvolvimento da agricultura alterou o modo de viver dos... Eita, gente, desculpa. O desenvolvimento da agricultura alterou o modo de viver dos humanos. A criação de animais, o cultivo de plantas, levaram eles à sedentarização, ou seja, a eles estarem ali fixando sua moradia em um local e aperfeiçoar ali as suas técnicas para aumentar a produção e construir abrigos mais seguros. No número 5, por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Esse processo, gente, fez com que eles dependessem aí do cultivo de alimentos. Né? Então, antes da sedentarização,
eles saíam à procura, calma, Raquel, eles saíam à procura de alimentos, e aí não. A agricultura tornou importante para eles porque eles começaram a fixar sua moradia em um local, eles passaram ali a depender desses alimentos que eles plantavam para a sua sobrevivência, e se ela não fosse o suficiente, eles poderiam aí estar enfrentando as situações de fome. Então, foi muito importante para a vida deles ai, meu Deus, esse processo aí na agricultura. No número 6, ele pede para assinalar aqui o número 1 com o nomadismo e número 2 com o sedentarismo. Então, a coleta de frutos e vegetais da natureza era dos nômades. Abrigos feitos de pedra e madeira, quem começou aí foram os sedentários. Uso de ferramentas de pedra lascada, número 1, nomadismo. Pessoas desprotegidas do ataque de animais predadores, nomadismo. Eles eram desprotegidos do ataque de animais. O cultivo de vegetais sedentários, baixa expectativa de vida, nomadismo. Abrigos em caverna e uso de fogo para o aquecimento começou lá no nomadismo. Migração constante em busca de alimentos, também o nomadismo. Aumento do número de nascimentos, sedentarismo. E maior quantidade de alimentos no sedentarismo. Então, primeira coluna, 1, 2, 1, 1, 2. Segunda coluna, 1, 1, 1, 2, 2. E na página 177, as transformações na história podem ser curta ou longa duração. Gente do céu, que sono foi esse que me deu? A transição do nomadismo para o sedentarismo pode ser considerada uma mudança de longa duração? Sim. Ela não foi uma mudança rápida, do dia para a noite, de uma semana para outra, de um mês para outro, de um ano para outro. Ela demorou milhares de anos, né? Ela ocorreu de forma gradativa, onde levou milhares de anos, e ela transformou aí as relações dos seres humanos com o meio ambiente, onde fez com que o ser humano começasse ali a se aproveitar do meio ambiente para que ele pudesse estar tirando o melhor proveito dele, alterando a forma de viver e de se organizar. No 8º, pergunta quais mudanças na organização social ocorreram durante esse processo. Houve a formação da família, deram origem às aldeias, e eles passaram a se organizar em torno de um líder. E passaram também a estar dividindo as tarefas, a agricultura, o comércio. Então, o homem passou a criação, já está tomando conta da criação, enquanto a mulher e as mulheres e as crianças, elas tomavam conta da agricultura. Na 9ª questão, você iria marcar verdadeiro ou falso. Então, o processo de sedentarização dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia, América e Europa? Não, não foi. Foi com o passar do tempo. Então, ela é falsa. A divisão do trabalho consistia em determinar que as crianças trabalhassem na agricultura e as mulheres no comércio. Não. As mulheres e as crianças, elas trabalhavam na agricultura, enquanto os homens trabalhavam na caça dos animais e no comércio. Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e os instrumentos de trabalho. Isso, certíssimo. E o comércio dos produtos excedentes não contribuía em nada para essa sociedade. Falso, 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 falso. Então, nessa aqui, como eu falei, tinha 3 falsos e uma
verdadeira. Essa atividade aqui eu só vou mandar correção para aqueles que me mandarem a atividade feita. Mandou a atividade para mim, eu mando a correção. Porque eu não estou sendo justo com quem está fazendo e eu não estou sendo justo com você mesmo, porque no caso você não estará aprendendo, você estará só copiando, certo? Então, para aqueles que fizerem e mandarem para mim, eu vou estar mandando a correção, tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso intervalo, para o lanche, certo? 20 minutinhos aí e a gente volta. São 3h10, 3h30 a gente volta, tá certo? Então, qualquer coisa, manda o zap aí, que a tia já responde. A tia também vai lanchar, gente. Cheiro!